Gente, que alegria! Eu não canso de falar a emoção, a alegria que eu sinto de apresentar esse programa. Esse programa frente a frente com o Bernardo, para mim, é o que move. Apresentar numa emissora como a BCC International Television, melhor ainda. É muito legal. Mas tudo isso acontece, tudo isso porque você está junto com a gente, você nos assiste, você dá opinião, você nos critica, você nos elogia. Essa é a alma da televisão. O apresentador precisa disso e vocês são participativos. Obrigado. Gente, hoje eu vou apresentar um programa muito legal sobre o que é o mais difícil com essa pandemia, que é o direito imobiliário, o direito do condômino, o que é, qual é o mistério, o que você, como pagante do condomínio, com o condômino, você tem direito ou você não tem. Então, isso é muito legal. Não esqueçam que com essa pandemia está havendo um pool imobiliário muito grande, que eu não consigo entender, tenho perguntado, ninguém consegue entender. O que está se vendendo de imóvel é brincadeira. Num país que está toda recessão, o povo não tem dinheiro, não sei se... Acredito que sejam juros baixos que está acontecendo isso. Hoje, eu trago uma pessoa muito importante. É um dos melhores advogados na área de condomínio, direito imobiliário. Eu falo, doutor Renato Levi, que vai nos... Sabe aquela vontade que você tem de perguntar, de você saber? É tudo isso que ele vai fazer com a gente. Vai nos explicar tudo isso. Será? Aquela pergunta que hoje todo mundo... Hoje as assembleias são tudo pela internet, mas tem valor. Ele vai nos falar. Doutor Renato, que prazer receber o senhor, poder lhe entrevistar, poder aprender e consumir um pouco dos seus ensinamentos, levar para esse grande público que nos assiste um pouco de informação. Hoje eu acho que não tem uma pessoa que não tem dúvida. Eu acho que o único que não tem dúvida é o senhor, porque conhece muito, certo? Mas hoje a gente vive sem saber como funciona. Eu tenho direito, eu tenho com essa pandemia, eu tenho direito de usar um salão de festas, eu posso levar um amigo meu, eu posso usar piscina, não posso usar. O que é? Eu posso andar nas áreas comuns, eu preciso usar máscara, eu não preciso usar máscara. Eu acho que são as coisas mais questionadas e que as pessoas mais têm vontade de saber. Doutor Renato, eu reitero, é um motivo de muita alegria o senhor estar nos dando essa entrevista. Então, sobre o direito imobiliário, eu queria muito saber do senhor. Hoje, com toda essa pandemia, com toda essa dificuldade, como está a relação das pessoas do condômino com outros condôminos, com o síndico, com o conselho fiscal? Como que estão as relações hoje? Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui conversando com você, com os seus telespectadores. Nós temos um problema sério, né, entre condôminos, condomínio, síndicos, presidentes de associações. São pessoas, e pessoas, cada um tem um modo de pensar, cada um tem uma forma de impor e até colocar os seus pensamentos, e dessa forma as pessoas acabam gerando conflito, né? As pessoas têm conflitos, mas aos poucos as pessoas estão conseguindo entender que nós temos que ter uma boa comunicação, porque senão esse tempo de pandemia que as pessoas acham que já acabou, mas não acabou ainda, né? Nós estamos o nosso novo normal nem começou ainda. Nós estamos tentando, às duras penas, passar por esse tempo de pandemia, coronavírus, mas eu acredito que nós vamos passar com a máxima certeza, nós vamos ter uma vacina, um tratamento, e que gerará tranquilidade a todos, e vamos voltar ao que era antes,
né? O que era antes, eu acredito que não, porque a tecnologia, nós estamos aqui fazendo uma entrevista por vídeo, né, videoconferência, então, com a máxima certeza, o nosso novo normal, o nosso normal será muito diferente e com muita tecnologia. E não vai ser diferente com os condôminos, né, as pessoas que moram em condomínios. O senhor tocou, e eu gostei muito, o senhor tocou num problema muito sério sobre a pandemia. A pandemia não acabou. As pessoas têm responsabilidade, que a pandemia a pessoa tem que ficar em casa, não sair sem máscara, porque um pouco de liberdade que nós conseguimos não quer dizer que nós estamos livres. Vocês vejam o que está acontecendo na Europa, a segunda onda. A Alemanha praticamente não conheceu o coronavírus. Veja a quantidade de pessoas infectadas. Já estão todos os países da Europa tendo problema novamente de hospital, de poder internar as pessoas. Então vamos ter responsabilidade. Doutor Renato, eu queria lhe fazer uma pergunta. Hoje se sabe que a constância de vida em comum, certo? Esse negócio de não poder sair de casa, de você ficar dentro de casa, entre os casais, está criando um problema muito sério. Brigas, feminicídio, tudo isso que vem porque as pessoas não aguentam ficar dia, tarde, noite juntos. Tem que ter. Nas relações de condomínio, está acontecendo isso? Excesso de braveza, de briga, de ignorância. Está acontecendo isso também? Antes de falar sobre isso, não é só casais, não, hein? Filhos também, eu tenho 2 pequenininhos aqui, tenho gêmeos de 6 anos e meio. Ao acabar a pandemia, muita gente vai querer fazer doação de filho, né? Porque 7 meses está sendo juntos, muito feliz. meu Deus do céu, não é fácil, não. Mas essa relação condominial, entre condomínio, o condômino, entre os vizinhos, é muito complicado. Não é fácil. Como eu disse no início do programa, as pessoas têm divergências, acaba gerando conflitos, e precisa dirimir os conflitos. O que eu tenho muito visto, o nosso escritório é muito procurado para dirimir conflitos. Nós temos vários e vários clientes, condomínios, que nos procuram e falam, olha, doutor, estou com um problema entre 2 condôminos. Um está trabalhando home office e o outro está fazendo ali uma obra. E acontece, está acontecendo muito isso. As pessoas estão fazendo obra, aproveitando, fazendo obra, até mesmo a pessoa, eu tenho um amigo que está fazendo ele próprio uma obra no quarto dele, né, no quarto de casal dele. E atrapalha? Atrapalha, óbvio que atrapalha, porque as pessoas precisam ter bom senso das duas partes. Tem uma obra? Tem uma obra. Ah, mas eu preciso trabalhar. Precisamos entrar num consenso. Então, todo mundo tem direito a fazer uma obra, todo mundo tem direito a trabalhar, precisa ter um consenso. Obviamente que nós temos pessoas dos dois lados, ou excesso de barulho, ou até mesmo a pessoa muito exagerada, que não quer barulho nenhum. Aí essa pessoa vai ter que morar no campo, né? Porque vai ficar um pouco difícil de não ter nenhum tipo de barulho. Mas as pessoas têm que respeitar os direitos das outras. Não tem como viver numa microsociedade, que é o condomínio, sem respeitar o direito uma e respeitar o direito da outra. Não tem como. E as pessoas têm aceito negociar, ceder um pouco em benefício do outro, ou está acontecendo a intransigência? Olha, chega num consenso, tá? Nós do escritório, nós temos atuado em algumas resoluções de conflitos. Chega num consenso, chega. Porque é o que eu disse anteriormente, as pessoas têm pensamentos diferentes, as pessoas, às vezes, querem impor as suas vontades, mas precisa, obviamente, que uma respeite a vontade da outra e a outra respeite o direito e também a vontade
da primeira. Não tem como fugir disso. Então, há consenso. É difícil não ter consenso. Muito difícil. Durante essa pandemia, quais os principais conflitos que têm acontecido nos condomínios? Primeiro, barulho. Barulho entre vizinhos. Né? Esse barulho, cachorro, né? Cachorro principalmente pelos latidos, isso tem bastante. Obra muito pouco, porque durante muito tempo os condomínios não deixavam terceiros entrarem no condomínio, principalmente para fazer obras. Então, um pouco difícil, mas muita gente acaba fazendo barulho, acaba incomodando uma pessoa ou a outra. Então, barulho, latido, barulho de vizinho, pessoas que ficam o dia inteiro andando em cima da unidade do outro, porque não está saindo, né? Não sai. Agora diminuiu bastante, de agosto para cá, esses últimos 2 meses, foi bem mais tranquilo, bem mais tranquila essa parte sobre barulho excessivo. Só que nós começamos a entrar devagarinho, nós estamos entrando numa outra parte, que é o barulho, aglomeração dentro de condomínio. As pessoas acreditam agora que podem chamar todo mundo para fazer festa na sua unidade, ou festa na churrasqueira, na piscina. Não pode. Nós não estamos no azul, nós passamos agora, recentemente, para o verde, e os condomínios têm ainda que respeitar todas as normas de segurança. Não pode perder de vista isso. Não pode perder de vista. E esses problemas de festa, vamos popularizar um pouco, esse problema de festa nos apartamentos, está acontecendo muito atualmente? Que faça barulho até de madrugada, tudo? Olha, olha, até de madrugada eu não tive nenhuma notícia ainda, mas eu tive algumas reuniões com alguns síndicos que nós damos assessoria, e o problema não é festas altas horas da madrugada, e nem muita gente, mas as pessoas começaram a flexibilizar um pouco, chamando algumas pessoas para ir nas suas casas, nas suas unidades, um jantar, acaba um barulho excessivo. Algumas unidades, algumas pessoas acabam exagerando um pouco, chamando mais gente do que o normal, né, o que deveria ser o normal, e acaba gerando conflito, né, acaba gerando um conflito. Primeiro, um conflito com a pessoa que está vendo, né, muita gente naquela casa. Fala, pô, mas não pode muita gente nessa casa e a pessoa está chamando. Então, esse é um problema. O segundo problema é o barulho excessivo, né? As pessoas precisam entender ainda que não podemos incomodar nossos vizinhos. Não pode. E não é porque é à noite. Qualquer horário do dia não se pode incomodar. Começou a incomodar, temos um problema. Então, não pode incomodar. Como os síndicos eles estão se portando? Eles estão conseguindo fazer uma conciliação? Como que está? Porque normalmente não são profissionais, são pessoas que foram eleitas e guindadas ao cargo. Como que eles estão conseguindo sair? Olha, um problema. Mas você tem ajuda, né? Tem ajuda do jurídico, tem ajuda da administradora, que acaba auxiliando, orientando. No escritório nós orientamos. Primeiro, tente uma conversa com tranquilidade. Vamos chamar a atenção. Até porque eu vejo de uma forma, nós precisamos ter bom senso. Você vai multar de uma vez, na primeira vez? Acho que precisa ir com um pouco de calma. Aí é radicalismo. Conversar primeiro. Depois, não respeitou na segunda vez, então começaremos a dar as multas, aplicar as multas, as penalidades. Mas com calma, né? Porque não as pessoas estão um pouco irritadas, estão mais irritadiças, estão com pouca paciência, nós sabemos disso, né? Nós sabemos.
o estresse que foi gerado com esse isolamento, criança dentro de casa, imagina a criança dentro de apartamento, então deixam as pessoas um pouco mais irritadiças. Agora, precisa ter uma pessoa ao lado, né, um especialista ao lado, que seja uma administradora, que seja um advogado. Lá no escritório nós fazemos bastante mediação. Nós temos uma mediação no escritório, até mesmo para deixar as pessoas, o síndico mais confortável. É um terceiro, é uma pessoa de fora que faz essa mediação, que tenta resolver o conflito. Isso é muito interessante, né? Os síndicos têm utilizado mais a conversa e menos aplicação de multa. Isso é um fato muito importante, realmente. Uma pergunta curiosa. Hoje, eu acho que em todos os condomínios existe a obrigatoriedade nas áreas comuns de a pessoa usar a máscara e álcool gel. As pessoas estão colaborando ou estão criando problema? Não, estão colaborando. Todas estão colaborando. Eu não tenho reclamações de síndicos e presidentes, diretores de associações que dizem que os condôminos, os moradores não têm respeitado. Eu tenho um feedback positivo quanto a isso. As pessoas têm, sim, utilizado máscara, têm, sim, utilizado álcool. O isolamento, assim, o distanciamento fica um pouco difícil. Isso pode ter um pequeno problema, tá? Mas máscara estão utilizando. Agora, na piscina, como é que você vai utilizar máscara numa piscina? Né? Então, fica difícil. Agora, acaba tendo um pouco mais de contato. Me diga uma coisa, como que hoje, eu não sei, eu não sou especialista, nem tenho tanto conhecimento, mas, por exemplo, hoje, academia que tem nos prédios, piscina, tudo, como que faz hoje? O meu prédio, por exemplo, eu moro num condomínio, está proibido tudo. A academia você pode entrar até 3 pessoas, não é uma academia pequena, até 3 pessoas, o personal não pode entrar, não pode entrar ninguém, a não ser. A piscina continua fechado, a quadra de tênis, quadra disso, quadra daquilo, também não pode usar. Como que se faz? Como que se processa isso? Isso vai até quando? Eu digo uma norma jurídica para proibir. Sim, então, nós já passamos essa fase de tudo fechado, né? Nós passamos. Estamos numa fase verde, até na fase, se não me engano, laranja, não teve uma flexibilização, mas a partir do momento que passamos para essa fase verde, os condomínios começaram a ter uma flexibilização. Qual é a flexibilização? Piscina. Com a hora marcada? Sim, com hora marcada com algumas famílias, né, respeitando o isolamento. Eu já vou chegar num problema já. Segunda, academia, hora marcada, por família. Não se coloca mais do que uma família na academia, então tem que ter hora marcada. Churrasqueira para a família, sem chamar pessoas de fora. Então, isso gera uma certa segurança. O que nós temos visto é uma tentativa de burla, né? Uma tentativa de se quebrar essa flexibilização e flexibilizar tudo. Isso os síndicos e as associações têm segurado bastante, têm tido, inclusive, alguns problemas. Agora, quando nós abrimos o flexibiliza, obviamente, temos que respeitar as normas de segurança. Quem fiscaliza? Né? Precisamos colocar mais uma pessoa para fiscalizar, um empregado para fiscalizar. Então, gera mais custo. Né? Gera mais custo. Mas, obviamente, que as pessoas querem flexibilizar um pouco mais. Nós tivemos um caso recentíssimo, acho que foi há 10 dias atrás. Uma parte do condomínio quer flexibilizar, a outra parte não quer flexibilizar. O parquinho. E qual foi a solução? Vamos pegar o parquinho e agendar, no máximo, a família. Por quê? Porque tem crianças
no apartamento e já estão estressadas, as crianças estão estressadas. Nós vamos ter um problema agora, daqui a pouquinho, né? Halloween. Nós fomos consultados hoje por um cliente que os síndicos querem abrir para fazer somente entre os moradores, né? O Halloween, só que a associação e a maioria, quase que a grande maioria dos moradores, dos condôminos, não querem, mas uma minoria quer. Como segurar isso? Obviamente, tem que fazer, não é esse o nome, mas como se fosse um decreto, né? Decreta que não vai poder e acabou. E vai se aplicar multa, né? Doutor, eu vou pedir licença. Nós vamos fazer um pequeno break. Nós voltamos já. Só um minuto. Olá, eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o Início do Fim, de autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção. Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já Drogas, o Início do Fim e invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso. Então, falei que era rápido, voltamos mais rápido ainda. Vamos continuar com essa entrevista maravilhosa que está nos esclarecendo essas dúvidas, como proceder, o que fazer. Realmente há uma discussão muito grande. Eu tenho o direito de abrir a piscina, mas eu tenho o direito de levar minha família. Eu sou condômino, eu sou dono de uma parte do prédio. Por que a família tal vai e eu não posso ir? Eu tenho direito, e é questionável, mas tem que haver o bom senso e, principalmente, o espírito de colaboração, porque nós estamos vivendo uma fase muito difícil,
onde milhares de pessoas estão morrendo por causa do coronavírus. Então, doutor, eu queria lhe fazer uma pergunta que eu acho bastante importante, que está sendo hoje muito questionado. Assembleia virtual tem valor? As decisões tomadas podem ser cobradas? Sim, tem valor, sim. Tem total valor. As assembleias, é o que eu disse para vocês no início, né? Nós teremos uma mudança. Tudo que está acontecendo durante a pandemia, principalmente de forma tecnológica, com a máxima certeza, será incorporado não só a nossa vida, nosso cotidiano, mas também nos condomínios, nessa microsociedade. É muito interessante nós termos videoconferência. É muito interessante nós termos assembleias virtuais. É muito interessante. Obviamente, não é fácil, as pessoas estão aprendendo, mas existem plataformas que estão sendo elaboradas, estão sendo aperfeiçoadas para que haja assembleia virtual. E há, sim, uma legalidade nesse tipo de assembleia. Nós vamos viabilizar muitas pessoas que acabam não indo nas assembleias presenciais e, né, até mesmo impulsionando ali, encorajando as pessoas a participarem de uma assembleia virtual. Óbvio, assembleia presencial, existem algumas discussões, né? Imagine uma assembleia virtual, com muita gente falando. Então, vai precisar de regras, né? Precisam de regras. Por exemplo, eu tenho ouvido falar, inclusive no prédio que minha filha mora, o problema do questionamento, inclusive já há ações nesse sentido. Quando você está tendo uma assembleia, você tem uma proposta, é uma coisa importante, te cai o sinal da internet. Você não consegue participar por causa da queda de sinal. E aí, como se resolve? Está sendo cerceado o meu direito de participação, não por minha culpa, mas por um valor externo. Como fica a situação? Chama o TI. Chama o TI. É um problema. Mas o que você está falando é um dos problemas. Nós temos algumas regras que nós passamos para os nossos clientes. A seguinte coisa. Primeiro, você tem que comunicar, né, a sua obrigação como síndico, presidente, diretor de associação, essa pessoa que é responsável por comunicar. Primeiro, tem que ser uma comunicação, né, que existirá uma assembleia de forma fidedigna, ou seja, que tenha veracidade, que tenha segurança. Então, vamos utilizar edital. Vai se utilizar edital. Vamos todos no WhatsApp. Gente, o WhatsApp, para mim, é um pouco complicado. Por quê? Porque muita gente, imaginem um grupo de moradores com 365 unidades. Aí você, de síndico, coloca lá que vai ter assembleia. Depois de 300 pessoas olhando e fazendo comentário, alguma coisa, você não vai voltar. Então, é um pouco complicado. Mas você pode, sim, colocar no WhatsApp, colocar no elevador um comunicado que será feito em tal plataforma, tal dia, tal horário, né? Pode ser feito dessa forma. Um e-mail que é passado. Então, utilizar vários meios para que comunique realmente todas as pessoas que fazem parte desse condomínio. Segunda coisa, tem que fazer ata notarial. Acabou a ata notarial. Ter um secretário que faça a redução a termo do que aconteceu na Assembleia, como é que foi votado, ata notarial, passar para todas as pessoas o que foi decidido em Assembleia, para que não haja nenhum tipo de problema. Agora, caiu a internet, complicado, né? Vai anular toda a Assembleia,
porque caiu a internet de uma pessoa. Muito complicado. Tem que ser muito bem regrado o que vai acontecer. Esse caso que eu citei não é um caso que caiu uma internet. Naquela noite, na Assembleia, era uma discussão de vários itens de importância para o condomínio, de uma grande operadora, ela perdeu o sinal, ela teve problema técnico. Então, atingiu várias pessoas que queriam participar, estavam participando, até cair o sinal. Não, aí a coisa tudo bem. mais importante, na votação eles não... não, aí tudo bem. Aí tem que ser anulada essa Assembleia e refeita. Teria que ser refeita. Sim, com a máxima certeza. Não é um caso, porque caso não é um meu pessoal. Agora, quando pegam um grupo grande de pessoas, é difícil. E foi totalmente alheio, né? Uma operadora. Aí sim, aí com a máxima certeza. E hoje, os aplicativos, tá? De participação, Zoom, tudo, está dando certo nessas assembleias? Olha, para a Assembleia, tem sido muito utilizado o Zoom. O Zoom. Né? O Zoom tem sido muito utilizado. Só que algumas administradoras de condomínios têm plataforma, tem software, que tem plataforma própria, né, para esse tipo de assembleia. Então, como eu disse, ainda nós estamos engatinhando nessa parte. É um engatinho mesmo, viu? Porque tem algumas administradoras que não, mas a nossa é a melhor. Está engatinhando. Porque eu tenho algumas comunicações de problemas em plataformas. É muito recente ainda, né? É recente. É muito recente. Ainda vai melhorar muito isso. Mas vai dar certo, viu? Vai, com certeza. Vai dar certo. Agora, abordando um problema mais amplo, o mercado imobiliário. Como está a relação? Porque, pelo que eu vejo, o começo do ano parou. Não havia nem negócios imobiliários. Sim. Agora está havendo um pool imobiliário impressionante. Estão vendendo prédios inteiros em menos de um mês. Não sei se pelos juros baixos, não sei qual o fator, eu não consigo entender. Eles lançam o prédio, 2 meses depois eles desmontam já o apartamento stand. Não faltou a palavra. E como que pode o mercado operar? Quais as relações de comércio que estão havendo? A sua pergunta é maravilhosa. Alguém sabe responder? Mas você sabe qual o interessante? O mercado imobiliário, ele teve uma retomada muito interessante. Eu trabalho para algumas imobiliárias e eu venho conversando com eles porque isso é uma dúvida que eu tenho também. Como é que as pessoas... Por que será que as pessoas estão procurando imóveis? E conversando com alguns clientes que são proprietários de imobiliárias, nós percebemos o seguinte: nós temos alguns nichos de clientes. Uma pessoa está aproveitando os juros mais baixos, porque realmente os juros baixaram para a compra de imóvel. Até porque precisa-se fomentar o mercado, para que não haja tanto problema como estava tendo, e com pandemia ficou pior, né, bem pior. As pessoas se preocuparam em guardar o dinheiro, para que não sabiam o que ia acontecer, todo mundo fez isso, então parou totalmente. O que alguns corretores, alguns donos imobiliários me falaram, esses clientes, disseram o seguinte: muitas pessoas começaram a procurar de julho, final de julho, começo de agosto para cá, a procura está sendo muito intensa. Primeiro, a procura de imóveis menores. Querem vender o apartamento ou imóvel maior, mudar para um imóvel menor e ter uma reserva, guardar um dinheirinho aí, uma poupança, uma aplicação, para saber o que vai acontecer, ainda mais o ano que vem. Algumas pessoas perderam emprego, algumas não, né? Várias pessoas perderam emprego. Então, precisam se realocar. Vão para um apartamento menor, para um imóvel menor,
vendem imóveis maiores. Eu conheço algumas pessoas, nós fizemos a negociação de alguns clientes que perderam emprego, saíram de um imóvel maior, foram para um imóvel menor e guardaram o valor dessa diferença para poder até procurar conseguir se efetivar no emprego. Isso acontece bastante. E tem algumas pessoas que estão vendo algumas oportunidades. Aí nós vamos chamar de investidores. São pessoas que estão vendo juros baixos, a oportunidade de negócio com imóveis um pouco mais barato e comprando. Porque os imóveis, pelo que nós estamos analisando o mercado imobiliário, eu acredito que lá para janeiro, fevereiro, os imóveis vão ter um boom de preço. Não vai ficar nos preços que estão. Vai aumentar de novo, né? Agora, aluguel é interessante, porque aluguel, as pessoas estão fazendo o quê? Negociando muito o valor do aluguel. Não vai na primeira oferta. Eles estão procurando, os clientes estão procurando imóveis mais baratos ou mesmo renegociando o imóvel que a pessoa está. Renegociando o valor do imóvel, né? Nós temos alguns clientes no escritório, que nós somos procurados nesses tempos agora, de procura de imóveis, a procura de negociação. Então, o que está acontecendo? As pessoas querem reduzir o valor que paga de aluguel. O que está acontecendo bastante também no mercado são pessoas que tinham imóvel alugado, comércio, acabaram fechando o seu comércio e entregando o imóvel, e acaba ficando devendo ali alguns aluguéis, alguns encargos, né, algumas despesas. Então, nós estamos entrando em negociação com os locadores também, para que, ou o locador, o locatário, a gente tem um pouquinho mais de procura dos locatários, né, para a ajuda do advogado especialista em direito imobiliário, para ajudar ali nessa parte. E está havendo sucesso essa negociação? Está havendo colaboração das partes? Sim, muita mesmo. Eu vejo uma colaboração de locador e locatário. Muita mesmo. Por que isso? Porque o locador, ele sabe o que o seu locatário está passando. Porque ele também está passando pela mesma coisa, né? Não é um problema específico daquele locatário, ou específico dos locatários. Não. É um problema geral. Então, o locador, ele entende, ele é sensível a esse tipo de problema. Ele entende que o seu cliente, o seu locatário, está passando por um perrengue, né? É um perrengue. Está passando por um perrengue. Então, ele tem, às vezes, gente na família que está passando por um problema delicado. Então, todos nós estamos sensíveis ao problema do próximo nesse tempo de coronavírus. Obviamente, existem pessoas um pouco mais duras, que não concordam. Não concordo porque foi isso que está no contrato. Aí essa pessoa que é insensível à negociação, que é muito poucas, né? É ínfimo, vai ter problema de receber. Vai acabar ficando com esse imóvel, não vai ter aberto, né? Sem vazio, sem um inquilino ali. E se nós tivermos um pouco de tranquilidade, nós vamos passar pelo problema. Uma boa negociação é muito interessante para ambas as partes. Vamos passar pelo problema e você, locador, terá o seu locatário pagando. E nós podemos ainda, os locadores, pelo que eu vejo no meu dia a dia, no cotidiano, essa diferença do que era pago e do que começou a ser pago, né, é uma diferença
muitas e muitas locadores estão aceitando a receber parcelado a partir de fevereiro e março, ou março do ano que vem, para que segure realmente ali o seu negócio, que é o locatário. Eu acho, peço permissão para dizer, eu acho que burro é o locador que tem um bom inquilino, que já ocupa o imóvel há algum tempo, mais de ano, sempre foi um bom inquilino, cuidava do imóvel, pagava direitinho. Nós estamos vivendo uma situação completamente diferente. A situação está muito difícil. Você vai jogar fora um inquilino, bom inquilino, que está passando um momento e vai jogar fora, vai perder esse inquilino, para depois ficar à mercê de pegar o inquilino safado, que não paga, que vai te dar problema na justiça. O cara tem que saber, a coisa tem que ser inteligente, negociar, para não perder o inquilino. Porque às vezes você pode ficar com o imóvel mais de um ano fechado, ou até mais. Eu digo que é o seguinte, o bom locatário é igual ao bom empregado. Né? O bom empregado, o empregado já conhece a sua empresa, trabalha há bom tempo na sua empresa, sabe o jeito que a sua empresa precisa do trabalho. Você investe ali, né, no empregado, aí deixa ele embora pela primeira oferta. Perdeu o dinheiro, está perdendo dinheiro. É a mesma coisa o locatário. Investiu, está ali. Vai deixar ele embora? Espera, vamos segurar, vamos negociar e vai passar tudo isso e você vai ter um locatário pagando corretamente. E um bom inquilino. Doutor, uma pergunta que me causa. Eu sou meio otimista. Eu estou vendo um ano em que, pese todas as dificuldades, o povo brasileiro vai dar a volta por cima. Tá? E vai aquecer o comércio, tudo. Como que o senhor vê as relações jurídicas pós-pandemia? Serão mais fáceis? Serão mais difíceis? A inadimplência, a falta de comunicação e a falta de aceite das pessoas. O senhor vê com otimismo ou vê com dificuldade? Pergunta difícil de responder, hein? Mas eu vejo com otimismo. Eu sou otimista também. Eu não sou pessimista, não. Eu sou bem otimista. E eu estou vendo que o mercado começou a dar sinais. Saiu da UTI. Isso. Foi para o quarto. Está dando sinais de querer reaquecer. Muitas pessoas estão achando, mas o comércio, as lojas... Gente, o nosso Natal, infelizmente, vai ser mais magro do que os outros anos, né? Bem mais magro que os outros anos, mas interessante que as lojas estão contratando, né? O trabalho temporário vai acontecer, vai acontecer várias contratações. Tomara que essas contratações temporárias sejam efetivas, né? Sejam efetivadas depois do Natal, como sempre foi, né? Como sempre foi. Agora, precisamos esperar, dar tempo ao tempo. Obviamente, eu não acredito que as pessoas vão pegar o 13º salário e comprar. Eu acho que muita gente vai guardar esse dinheiro para saber como vai ser o ano que vem. Porque eu já escutei algumas pessoas, participei de uma reunião com alguns donos de imobiliárias e estavam conversando o seguinte: como é que será a pandemia o ano que vem? Será que vai ter pandemia ano que vem? Será que quando começar ali, depois que acabar esse ar quente, começar um pouquinho a esfriar, será que não vai ter problemas respiratórios, voltar o coronavírus, pandemia? Ninguém sabe. Então, eu não acredito que não é pessimismo, não, é otimismo até. Eu acredito que as pessoas vão sim se cuidar mais, vão sim guardar um pouquinho do dinheiro, vão pagar dívidas, mas não acredito que as pessoas vão fazer o que faziam antes. Gastar tudo no comércio no final do ano. Não acredito dessa forma.
Doutor, eu sou muito otimista em relação ao ano que vem. Eu não sei se por acreditar ou por querer. Esse verbo eu não sei. Eu acredito muito na vacina, seja chinesa, japonesa, russa, não importa da onde ela vem. Mas eu acho que as vacinas, muitas vacinas em desenvolvimento, quer dizer, eu acredito que vem muita coisa boa. Agora, eu sou meio cético entre as pessoas, porque nós tivemos um pré agora. A pessoa recebeu um dinheiro, já foram para as lojas gastar. Depois parece que pararam. Você vai nos shoppings hoje, os shoppings estão vazios. Não tem ninguém nos shoppings. Quer dizer, eu não sei quanto que nós vamos ou nós vamos ficar. Quanto que nós vamos ter responsabilidade, economizar um pouco, ou vamos gastar tudo? O que você falou tem um sentido perfeito. Eu também comentei até com a minha esposa essa semana. Eu também tenho uma coisa bem interessante. Eu sou muito observador e eu comecei voltei a ir ao shopping, mas para coisas muito pontuais e muito pouco tempo, e eu percebi isso. O shopping, eu fui em 2 shoppings aqui em Campinas, e nesses 2 shoppings eu vi assim o movimento num sábado quase parado. Clube. A minha filha faz alguns esportes no clube, eu estou levando também clube parado. Domingo nós fomos ao clube, que seria um dia dia quente, um dia que eu achei, nossa, vai lotar, nós vamos ter que ir embora meio rápido. Quase ninguém, poucas pessoas. Então, eu acredito que as pessoas ainda estão com medo, estão se reservando, vão fazer isso financeira e também com saúde, né? Financeiramente e com a saúde. Vão sim ter alguns cuidados de todas as formas, de uma forma geral, e não sair aí comprando e sair aglomerando. Eu acredito que as pessoas ainda têm bastante medo, né? Bastante medo. Eu não consigo ser tão otimista em relação às pessoas. Eu tenho visto que com a flexibilização, com essa melhora, um pouco mais de liberdade, aqui em São Paulo, nosso estúdio fica na Lapa. Eu vejo a Lapa, antigamente a polícia era o tático móvel, era a rota, era todo mundo, passava, se você não estava de máscara, o cara te intimava, te ameaçava até te levar preso. Hoje eu tenho visto, eu estou perto da 12 de outubro, que é uma das ruas mais importantes da Lapa, de comércio, de tudo, as pessoas estão usando a máscara bastante no pescoço. Eu não tenho visto aquela responsabilidade de a pessoa usar a máscara no nariz de forma certa para se proteger e proteger os outros. As pessoas não estão usando máscara. Eu sou aqui de Campinas, né? Aqui em Campinas tem multa. Não conheço ninguém que foi multado Exato. por usar aqui em São Paulo máscara. também. Não conheço. Mas eu fui ao centro da cidade umas 3 vezes e passei meio que rápido, mas eu vi as pessoas usando máscara. Poucas pessoas com um pouco abaixo do nariz, mas eu vi as pessoas usando máscara. Eu acredito que as pessoas é inerente ao ser humano flexibilizar também, né? Então elas começam a achar, mas se já voltou o comércio, se já voltou... Já não precisa mais usar. Eu acho que já está meio controlado. E, gente, não está controlado. Tem que tomar cuidado. A minha esposa é enfermeira, ela trabalha em hospital, ela está preocupada ainda, então não adianta, tudo normal. Não está. Converse com médicos para vocês verem, né, os telespectadores, você, o pessoal do estúdio, converse com médicos, pergunte se eles estão tranquilos. Eu converso com alguns amigos que são médicos e não estão tranquilos. Estão em pânico. Não chega a ser pânico, mas preocupado. Pô, mas o pessoal está achando que acabou, não acabou ainda não. Os condomínios, eu oriento todo mundo a tomar muito cuidado nos condomínios, sempre.
para não ter nenhum tipo de problema, um surto no seu condomínio. É verdade. Doutor, que pena. A nossa conversa está muito gostosa, eu estou aprendendo muito, porque em que quer ser advogado, a minha área era criminal, eu parei de advogar já há alguns anos. Está muito bom as dúvidas sobre condomínio, que eu acho que todo mundo tem, eu posso ou não posso, eu devo ou não devo. Então é muito legal, as suas explicações são ótimas, eu estou tendo um prazer enorme em me entrevistar e agradeço muito de não ter concedido essa entrevista. E no final eu queria lhe abrir o microfone, o senhor fazer suas considerações finais, dizer uma conclusão daquilo que está acontecendo e daquilo que o senhor acha. Saindo um pouquinho de pandemia, né? Abrindo um pouco mais o leque no direito imobiliário, eu acredito que as pessoas o brasileiro tem um problema. O brasileiro não gosta muito de fazer preventivo, acaba assinando contratos sem ter uma pessoa, um especialista ao lado. Precisa ter. Tá? Nós advogados, vemos cotidianamente, nós vemos problemas que poderiam ser elididos com um profissional ao lado. Né? Então, procurem um especialista sempre nessa parte de direito imobiliário. Geralmente as pessoas investem ali o seu dinheiro na casa própria, no sonho, então precisa ter sempre um especialista ao lado. Em matéria de condomínios, precisa ter uma orientação para que não haja nenhum tipo de problema. Os condomínios, eu vejo os condomínios muito preocupados com isso, síndicos, presidentes de associação muito preocupados com os condomínios, trabalhando muito. Olha, eu tiro o chapéu para o síndico e para o presidente de associação que está ali, tem o seu trabalho e se doa para o condomínio. Eu admiro muito, porque é muito trabalhoso, é uma responsabilidade muito grande, e as pessoas, essas pessoas têm feito um trabalho muito, muito, muito importante e muito legal. E precisa continuar dessa forma. Acho que as minhas considerações eram essas. O senhor falou uma coisa que eu acho muito importante. A função do advogado é preventiva, é orientação, é dizer como você deve fazer, os cuidados. Você vai alugar um apartamento, você vai comprar um imóvel, você vai pôr tudo aquilo que você economizou para realizar teu sonho, você faz de maneira aleatória, sem uma garantia, sem uma orientação. Não façam isso, porque não adianta você economizar na fase de orientação para gastar depois na fase da briga. Acordem, não leve desse jeito. Consulte, não tenha medo de consultar um advogado. O advogado está ali para te ajudar. E o que o advogado gosta é poder te orientar. Não ver você amanhã perder o teu sonho, perdeu tudo que você economizou. Vamos ser responsáveis. Gente, o programa acabou, eu estou triste, eu estou encantado com a entrevista que nós tivemos. Muito boa, lhe agradeço muito por tudo que nos informou e nos ajudou. Hoje, como é uma tradição no meu programa, eu sempre no final eu faço questão de dizer de um lugar. A nossa audiência é grande, para uma TV web nós temos audiência muito grande, nós temos audiência no exterior. Outro dia nós recebemos informativo do Google, eu quase caí da cadeira, porque eu nunca imaginei ter uma audiência, um país que para mim é da África, que eu pouco tinha ouvido falar. Nós temos uma audiência danada, principalmente dos países de língua portuguesa. Então, gente, eu agradeço tudo isso, eu devo a vocês. Muito, mas muito obrigado por vocês participarem, por vocês darem sua opinião, nos criticarem, nos elogiarem. Muito, mas muito obrigado. O programa acabou.